Olá pessoal, vamos mostrar então como fazer para criar a atividade 1 da competência 2. Atividade 1 da competência 2 é editor de texto, formatação. Tá? Então a gente tem que saber usar um editor de texto e saber formatar esse texto. Então não é apenas digitar o texto, tem que formatar. Então essa é a ideia da atividade 1 para a parte de formatação. Então abrindo o arquivo de instruções, né, a gente começa com a instrução de iniciar um editor de texto. O editor de texto que você pode usar é o Google Documentos, que é o que eu recomendo, ou o Word Online, que você pode utilizar. Eu não recomendo porque o Word Online ele é mais, ele tem menos funções habilitadas, né? É uma versão gratuita da Microsoft, então é óbvio que ela não é o Word completo, né? Mas se mesmo assim você achar que deve usar e quiser usar, é só entrar no site do Hotmail, né, ou Outlook, criar o seu e-mail e entrar na sua conta de e-mail. Aí lá dentro, no canto superior esquerdo, você tem lá os símbolos dos aplicativos do Office. E ali você vai iniciar o seu Word. Tá? No meu caso aqui, eu vou trabalhar com o Google. É gratuito, faz tudo que a gente precisa, então é o que a gente vai estar usando. Então você vem no canto superior, tá? Direito, onde tem aquele botão de Google Apps, clica no Google Apps, procura documentos. Na hora que você clicar em documentos, aí você vai para a tela de inicialização, você escolhe um documento em branco, e aqui a cara do nosso documentos, que seria o Word do Google. Eu sempre gosto de dar um zoom aqui, dependendo do monitor que você está, né? Ele se ajusta, fica melhor a leitura, a digitação, né? É o que eu sempre recomendo. Bom, então a ideia primeiro é a gente criar um texto, tá? Para que a gente possa formatar depois. Em vez de a gente ficar digitando e tal, a gente vai pegar no Google mesmo. A gente vai fazer uma pesquisa de um assunto e vai dando Ctrl+C, Ctrl+V seco, né, sem nos preocuparmos aí da qualidade, né, do texto. É apenas um texto cru, seco, para a gente poder formatar. Tá? Então, o que você deve se atentar é sobre a sequência, né? Eu coloquei no arquivo de instruções a sequência do que você deve fazer. Então, primeira coisa é você pensar num tema. Pode ser qualquer tema, tema do seu curso. Eu vou, por exemplo, criar um documento de marketing digital. Então, esse vai ser o título do meu documento. Então, você digita ou procura na internet um assunto que te interessa. Aí você vem aqui na primeira linha e cola ou digita o tal do título. Seco, direto, sem formatar, apenas o texto direto. Nada de formatação agora. A gente está criando o texto. E depois eu peço para você colocar subtítulos. Então você faz uma pesquisa ou você mesmo procura saber, né? Eu defini para não ficar muito grande e tal, né? Alguns subtítulos. Então o primeiro subtítulo, por exemplo, que eu vou usar é o SEO. Então existe esse termo dentro do marketing digital, SEO, e então vai ser o meu primeiro subtítulo na segunda linha. Depois vem um segundo subtítulo, que eu vou colocar na terceira linha.
E por último, o terceiro subtítulo, que eu vou colocar na quarta linha. Ctrl C, Ctrl V seco, ou digita o texto seco, tá? Nada de formatação agora, nós vamos criar a estrutura do texto. Então você tem um título e 3 subtítulos. É isso que eu quero de vocês agora nesse início, tá? Obviamente os 3 subtítulos têm a ver com o título, né? Uma explicação, uma parte, aí você vê como é que você iria fazer isso aí dentro do seu documento, né? Bom, agora eu vou criar a explicação, né? Então, dentro de cada subtítulo, a gente tem que ter um pequeno texto explicativo. Nesse caso, eu vou lá no Google, né? Vou procurar o primeiro subtítulo meu sobre ele. Aí ele já mostrou aqui para mim, né, a ideia do que é um SEO, né? Você pode pegar em qualquer lugar, tá? Assim, não precisa ser exatamente, né, onde você quiser, né? Você pode pegar essa ideia, né? Então tá aqui, né? Tô procurando aqui uma página que fala sobre SEO. Vou achar, pode ser qualquer uma, tá, gente? Não se importe agora, né? Da gente. Não se importe agora pra gente ficar aí, né? Não se importa pra gente pegar um texto, uma qualidade de texto, né? Não há necessidade de a gente ficar focando nisso aí, tá legal? Uns 3 parágrafos está bom, tá? Não precisa mais que isso não. 10 linhas, 15 linhas, né? Em nenhum momento eu vou estar avaliando a qualidade do texto. Ah lá, eu fui lá, né? Marquei, dei Ctrl C, veio aqui. Se eu der Ctrl V, ó, Ctrl V, ele vem do site com toda a formatação que o site possui. E às vezes ele vem alguma coisa, alguma formatação estranha, uma cor de fundo, uma coisa que, né, de repente não é o que a gente quer agora, a gente quer um texto puro. Então, olha lá, eu dei um Ctrl V, veio azul ali, né? O restante está bem tranquilo, mas veio uma cor azul ali, né? Eu vou pedir para vocês deixar só texto. Então, em vez de você apertar Ctrl V, você aperta Ctrl Shift V. Aí ele vem só texto. Se tiver alguma formatação lá, ele cancela, né? Ele não traz, ele copia apenas o texto. Ele não envolve alguma formatação que existir, tá? É o que eu sempre oriento. Na hora que eu dar Ctrl C, Ctrl V, em vez de ser Ctrl V mesmo, né, eu dou Ctrl Shift V para vir só o texto. Aí depois eu formato do jeito que eu quiser. Então, estou aqui procurando o segundo, né? Olha lá, eu nem estou lendo, tá, gente? Assim, eu dei uma olhadinha, né? Vi que tem a ver, né? Não vou escrever coisa mentirosa, coisa que não tem nada a ver. Lá, marquei, Ctrl C, vim aqui, Ctrl Shift V. E faço isso para os 3 subtítulos. E faço isso para os 3 subtítulos. Não precisa de muito texto, tá, gente? Eu volto a repetir, uns 2, 3 parágrafos, né? Estou usando tudo Ctrl Shift V para vir somente texto, porque é isso que eu quero, né? Somente texto. E tá aí a nossa página só digitada, texto só digitar, ok? Agora eu vou fazer a formatação. Então, olhando no arquivo de instrução, tudo que eu fiz está escrito no arquivo de instrução, ok?
E agora eu vou aplicar a formatação, tá legal? Então, olha lá, um texto só digitado, né, visualmente falando, dá para notar que é bem feio, né? É bem ruim, é difícil de ler, né? É por isso que existe o processo de formatação. Então, olhando as instruções, siga exatamente o que está escrito lá. Modifique a fonte, o tamanho e a cor do título para que ele se destaque. Então, ele está pedindo que eu faça isso. No título, apenas. Então, vou lá, ó, selecionei o título, né? Ele quer que eu troque a letra, que eu troque o tamanho e que eu troque a cor. Pode escolher qualquer uma, ele não falou qual, mas ele deu uma dica. Tem que destacar. O título, gente, o título de um documento, de uma folha, de um relatório, sempre ele é um pouco diferente em relação ao texto, tá? A gente tenta fazer ele para destacar aquela palavra do restante do texto. Então vamos lá, vou trocar a letra. Que letra que eu coloco? Ele não falou qual, né? Ele só falou que tem que ser uma letra para poder destacar. Então vou lá em fontes, né? E escolhe qualquer letra aí que você acha que fique legal com o título, né? Não exagere, né? Use bom senso, ok? Aí ele pediu para alterar o tamanho. Bom, se eu desejo que ele se destaque, ele tem que ficar maior. Agora, não exagera também, né, gente? Ok? E a cor. Ele falou da cor também, tá? Pode ser qualquer cor, ele não disse exatamente a cor. Então, fique à vontade também. Tá aí. O título, fiz a primeira formatação, né, que foi troca da letra, troca do tamanho e troca da cor. Agora, continuando lá, o meu arquivo de instrução, está dizendo que o subtítulo, eu vou alterar a fonte do subtítulo e colocar em negrito. Só isso. Acabou. Então, ó, isso é um subtítulo. Então, ele pediu para eu tocar a letra e utilizar o negrito. Só. Não é para mexer com o tamanho. Ele falou nada de tamanho, eu tenho que seguir as instruções. Então, selecionei, sempre seleciona antes de aplicar, tá? Então, selecionei o subtítulo. A fonte, que fonte que eu uso? Bom, a partir do subtítulo, você já está querendo explicar algo, né? Ele está querendo explicar algo. É normal, tá, a gente usar letras mais sérias, sóbrias, né? Que facilite a leitura e tal. Existem 4 letras que se destaca para isso, que o pessoal utiliza bastante para a parte de texto, que é a Times New Roman, a Verdana, tá? A Arial e a Calibri, tá? São letras que a gente percebe que o pessoal tem usado bastante. Antigamente era Times New Roman, né? Hoje aí tem a Verdana, a Calibri, Arial. Fique à vontade, né? Ele não falou qual, ele só falou para eu alterar. Então eu vou alterar, vou colocar Verdana. E ele falou para colocar negrito, só, mais nada. Então vou aqui em cima, botão negrito, clico nele, pronto. O que você fizer para um subtítulo, você tem que repetir para todo subtítulo. Não pode ficar variando de um subtítulo para outro, tá? Então olhando lá em cima, então eu vou repetir isso para o segundo subtítulo. Eu posso ir lá, marcar, trocar e tal. Mas como eu tenho que repetir, uma dica aqui, ó, é você vir lá em cima, né, nesse rolo de tinta, que é, no caso, pintar formatação, onde ele vai copiar a formatação que está ali, e depois eu vou jogar ela no outro subtítulo. Né? Então esse pincel aqui, ele copia a formatação. Tá? Então ali é a minha formatação que eu quero copiar, selecionei, clico. Pronto, ele já levou para a memória aquela formatação. Repare lá o cursor, né? Ficou um tipo de um pincelzinho, um rolo de tinta. Aí eu vou para em cima onde você quer aplicar a nova formatação. Olha lá, automaticamente ele já ajusta toda a formatação para esse segundo subtítulo. Tá? Então,
é uma maneira mais rápida. Mas, obviamente, cada um, você faz aí do jeito que você achar que fica mais fácil, tá? Depois, formatação do parágrafo. Escolha, ou seja, formatação do texto, né? Escolha letras, tamanhos legíveis para os parágrafos. Então aqui, né, é o meu texto, é justamente o parágrafo que ele está falando. Ele está dizendo, ele não falou, né, qual é a fonte e qual é o tamanho. Ele só diz, ó, escolha uma e com tamanho que fique legível. Então eu vou ter que mexer na fonte e vou ter que mexer no tamanho. Aí aqui é explicativo, né? Então tem aquele lance da gente colocar apenas fontes mais sérias, né? Então Arial, Times New Roman, Verdana ou a Calibri. Calibri. Ele já está com Arial, tá? Então eu vou botar Times New Roman. Ele pediu para alterar, tá? Então por isso que eu estou alterando. Poderia ter deixado Arial, mas a instrução, né, está dizendo para eu escolher uma fonte, um tamanho legível. Tamanho. Hoje, por padrão, o pessoal está usando tamanho 11, mas antigamente era tamanho 12. Tá? Eu acho que tamanho 12 é melhor. Então vou vir aqui, ó, dei um 12 ali, ficou o tamanho maior. Tá? Segundo, aplique cores sutis, se desejar. Eu não desejo. Tá? Eu vou deixar ele preto mesmo, que eu acho que é o básico. Mas eu já vi documento, o cara colocar um cinza escuro, um azul escuro, cores sutis, para explicação. Para um título, né, ou até um subtítulo, você até pode exagerar um pouquinho na cor, né, ser bem diferente. Mas a explicação não, né? A explicação é bom a gente deixar assim, bem sério, tá? E por último, ele está pedindo para eu experimentar diferentes espaços entre linhas para facilitar a leitura. Então isso é muito importante, gente. Existe um espaço entre as linhas, tá? Que se as linhas estiverem muito grudadas, dificulta a leitura. Então a gente tem que deixar um tamanho legal. Tá? E aonde que eu faço isso? Lá em cima tem um botão, espaçamento entre linhas. Clico nele. Por padrão, o Google acha que 1,15 é uma distância legal. Eu prefiro o e-mail. Lá ele não falou qual, ele falou para você experimentar, né, diferentes espaços e ver aquele que fica melhor a leitura. Aí, ó, esse é espaço simples, também chamado espaço 1, fica muito grudado. Esse é o octavo, que é do Google, 1.15. Eu, particularmente, eu gosto de um e-mail, mas não é que você vai ter que colocar um e-mail, tá? O que está lá ele falou, olha, vai testando e vê o que você acha que fica melhor, facilita a leitura, tá? Pronto. Isso aqui eu vou, então, aplicar em todo o texto, tá? Eu não posso ficar numa explicação de um jeito e a segunda explicação de outro jeito. Não, escolhi isso aqui, cor, tamanho, letra, fonte, pá. Vou copiar para o restante das minhas explicações para que ele mantenha a mesma formatação, tá? Então tá aí, pronto. Continuando, alinhamento. Ele falou que então existe um botão de alinhamento, ele disse centralize o título. Então eu vou lá em cima, atrás do botão de alinhamento e clico no botão centro. Nada de ficar dando espaço, hein? Subtítulos à esquerda. Por padrão, né, todo o texto ali ele fica na esquerda, por padrão. Justifique o texto em parágrafo. O que é justificar? Né? Aqui do lado esquerdo, ó, as linhas estão começando tudo junto. E do lado direito, cada um termina no seu tempo. Né? Uma termina antes, outra termina depois. Isso aqui é chamado alinhamento à esquerda. Então, à esquerda fica alinhado, tudo bonitinho. Mas à direita, não. Para explicação, gente, na boa, 99% justificado. Eu já vi casos de empresas trabalhar com alinhamento à esquerda para texto, para explicação. Mas eu ainda prefiro justificar. Ele não falou qual, né? Ah, não, desculpa, ele falou. Justifique o texto do parágrafo. Então, eu vou selecionar. Vou lá no botão de alinhamento e vou no último botão, justificar.
olha lá, repare que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito tá tudo enquadrado, né? E eu repito isso para os outros parágrafos. Não fique mudando, né, a formatação de um parágrafo para outro, ok? Beleza? O que mais? Ele, sobre estilo, negrito, itálico, sublinhado. Então ele pediu, em cada parágrafo, selecione uma frase para aplicar negrito, itálico e sublinhado. Aqui gerou umas certas dúvidas com o pessoal, né? Porque não está muito claro. É os três juntos? É um cada um? Né? Na verdade, a ideia era um cada um, tá, gente? Então vou vir aqui, ó, nesse parágrafo, vou botar negrito. Vou lá no segundo parágrafo, vou colocar itálico. E no outro parágrafo, eu vou colocar sublinhado. Tem gente que colocou tudo junto, né? Tudo num só. Tudo bem, não tem problema não. E por último, lista com marcadores. A gente tem que saber, né, trabalhar com listas. Listas são aquelas bolinhas, aqueles tópicos, né? Ou o número 1, 2, 3, 4. Então, existe texto que você tem que colocar lista. Principalmente quando você tá listando algo. Né? Então, tem que botar aquelas bolinhas. Quando você deu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu não sei exatamente ali se o texto seu tem alguma coisa de lista ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, aqui no meu SEO, né, ele não tem. Não tem nada aqui falando de lista de tópicos, né? Ele não lista nada. Em marketing de conteúdo, ele tem, tá? O marketing de conteúdo ele tem. Olha lá, algumas estratégias, né, de marketing, tal, ó, vem 2 pontos, né? Geralmente quando depois de 2 pontos ele vem listando. Então aqui eu vou aproveitar o que está aqui, né, e vou colocar a lista de marcadores, tá bom? Eu estou aproveitando, o meu texto tem, então beleza. Se o seu não tem, então eu estou pedindo para você criar algum lá no final do documento. Então você pode criar da tua cabeça ou procura na internet, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no final do documento. Eu não vou fazer isso porque já tem ali. Então selecionei a minha lista, vou lá atrás do botão lista com marcadores. Você pode escolher o básico, que é o lance da bolinha, mas tem setinha. Aí você pode escolher o que você quiser, né? Então, olhando aqui, ó, né, ó lá, o meu até que tem bastante, né? O meu aqui até que tem bastante o meu texto. O seu, não sei como é que o seu tá. Se não tiver, aí você cria isso no final. Ok? Aí, continuando no arquivo de instruções, né, eu peço para você salvar um arquivo com o nome, formatação 1 seu nome. Então, vocês têm que aprender, né, que todo documento, todo arquivo gerado, ele tem um nome. E aqui no Google o nome está lá em cima, canto superior esquerdo. Quando você clica lá em cima, ele abre para você botar o nome. Eu pedi para escrever formatação 1 seu nome. Eu pedi para fazer isso aí, né? Então, é isso que eu quero que cada um faça. Então, tá aí. E depois eu vou vou exportar, né, esse documento é padrão Google Documentos, padrão Google. Eu quero que você também gere um padrão PDF. Então vou vir em baixar e documento PDF. Aí o que ele vai fazer? Ele vai salvar na pasta downloads esse mesmo arquivo, mas num padrão PDF. O padrão PDF é um padrão muito usado na internet. Vocês têm que aprender a transformar aquele documento em PDF. Ok? Depois de feito isso, você pode entregar na sala de aula. Tá? Ainda, né, voltando lá na instrução, eu ainda não terminamos. Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício é você pegar esse mesmo documento e aplicar uma outra formatação. Então você vai ter versão 1 e versão 2. Né? Na versão 1 a gente seguiu exatamente o que está escrito nas instruções. Agora eu quero saber a sua ideia, o seu bom senso, a sua criatividade em criar um documento.
Tá? Então você vai pegar esse mesmo texto e vai aplicar uma nova formatação. Mas detalhe, hein? Você não pode fazer agora, porque agora você está no arquivo formatação 1. Né? Se eu alterar agora, eu perco a formatação das instruções. Então eu tenho que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aí ele vai perguntar o nome, já coloca aí formatação 2, porque esse vai ser o nome que você vai colocar, e vem fazer uma cópia. Ele vai abrir uma nova janela, igualzinha à anterior, igualzinho, mesmo texto. Só que agora você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então você seleciona e vai aplicando o que você achar legal, tá? Aí isso se chama formatação 2. Você também gera um documento PDF. E aí você tem 4 arquivos para entregar para mim. 2 arquivos da versão 1, 2 arquivos da versão 2. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.